Hoje nós encerramos a nossa série de entrevistas com os principais candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Nós acompanhamos aqui as propostas de governo daqueles que pretendem estar à frente da capital mineira pelos próximos 4 anos. Foram convidados os 4 primeiros colocados na última pesquisa Ibope ou Datafolha, que foi publicada até às 11h59 da noite da sexta-feira, anterior ao início das entrevistas. Em caso de empate, nós contabilizamos o número de deputados federais eleitos em 2018 pelos partidos da coligação. E se persistir o empate, consideramos a soma dos votos dos deputados federais e dos partidos da coligação na mesma eleição. Para a ordem das entrevistas, foi seguido o mesmo critério. Atendendo a esses critérios de participação, nós usamos a última pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte, divulgada no dia 22 de outubro pelo Datafolha. O candidato Calil, do PSD, está em primeiro lugar, como vocês já podem observar aqui no telão. João Vitor Xavier, do Cidadania, aparece em segundo, com 7%. Em terceiro, Áurea Carolina, do PSOL, com 5%. E com 3%, Bruno Engler, do PRTB. Outros 11 candidatos também disputam a Prefeitura de Belo Horizonte. A pesquisa Datafolha foi realizada nos dias 20 e 21 de outubro. Foram ouvidos 868 eleitores. Lembrando a vocês que essa foi a última pesquisa divulgada antes do início da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de BH. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Muito bem, agora a entrevista é com Bruno Engler, do PRTB, que aparece em 4º lugar. Bruno Engler foi eleito deputado estadual pelo PSL em 2018. Aos 23 anos, é o mais jovem entre os candidatos que disputam a Prefeitura de Belo Horizonte neste ano. Vamos então para a entrevista, que será feita por Rafael Colombo. Candidato Bruno Engler, bom dia. Gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor é um dos poucos candidatos a prefeituras pelo país que conta com o apoio claro, evidente e manifesto do presidente da República, Jair Bolsonaro. Por que esse apoio do presidente Bolsonaro ainda não se traduziu, por exemplo, nas pesquisas de intenção de voto? Seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, infelizmente, fica dando retorno. Infelizmente, a gente enfrenta algumas dificuldades na nossa campanha. É uma campanha simples, nós não temos R$1 de fundo partidário, de dinheiro público, não temos uma grande estrutura partidária, enfrentamos dificuldades dentro do próprio partido, então a gente tem encontrado o reflexo dessa pouca estrutura ainda nas pesquisas. Não que eu confie nas pesquisas, considerando que em 2018 a gente viu que muitas delas são falhas. As pesquisas aqui em Minas davam a Dilma como senadora, tranquilamente, a Dilma tinha a primeira vaga e os outros disputavam a segunda. A gente tinha também a questão de que o Zema nem para o segundo turno iria, o segundo turno seria entre Anastasia e Pimentel, e o Bolsonaro perdia de todos no segundo turno. E o resultado das urnas foi completamente diferente. Então, a gente acredita que dá para surpreender nas urnas, principalmente com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Candidato, se o senhor for eleito prefeito de Belo Horizonte, o que é que esse apoio agora do presidente Bolsonaro vai significar num eventual mandato ao longo dos próximos anos? Olha, é um alinhamento total com o presidente da República. A gente tem uma linha direta com o presidente Jair Bolsonaro, nós acreditamos nos mesmos valores, pensamos de maneira muito semelhante e eu acredito que é positivo para o município ter uma boa relação e um alinhamento com o governo federal. Eu também tenho um bom relacionamento com o governador Romeu Zema e a minha intenção, caso prefeito de Belo Horizonte, é trabalhar junto do governador e do presidente para trazer os grandes projetos que Belo Horizonte precisa.
Como é que o senhor pretende preparar Belo Horizonte por uma eventualidade de uma segunda onda da pandemia de coronavírus que acontece na Europa, nos Estados Unidos? Não há certeza se chegará por aqui, mas o poder público deve estar preparado para essa eventualidade. Ao mesmo tempo em que o próximo prefeito terá a missão de prosseguir num processo de reabertura daquilo que está funcionando, pelo menos parcialmente até agora, na cidade, como comércio, restaurante, bares, hotéis e escolas. Olha, nós temos o compromisso de manter a nossa cidade aberta e funcionando. Eu acredito que é preciso se preparar para uma segunda onda, estruturando a nossa rede de saúde, sendo necessário fazer um hospital de campanha, como fizemos no início da pandemia. No caso, quem fez foi o governo de Minas, junto com a iniciativa privada, fizeram um hospital de campanha na Expo Minas, que graças a Deus não precisou ser utilizado, porque a rede de saúde não colapsou. Mas o nosso compromisso é manter a nossa cidade aberta e funcionando. Vamos também dar aos belo-horizontinos a opção do tratamento precoce da Covid-19, com hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. É um tratamento que, onde ele foi implementado, ele deu resultados, gerando menos internações e menos mortes. Nós queremos dar aos belo-horizontinos a opção desse tratamento para vencer a doença. O senhor tem manifestado a intenção de oferecer aos moradores de Belo Horizonte este tratamento antecipado contra a Covid-19. E defende um alinhamento total com o presidente Jair Bolsonaro, que tem se manifestado, num primeiro momento, contrário à aplicação ou à compra, neste momento, da vacina Coronavac, que está sendo produzida, ou vai ser produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo, em parceria com o laboratório chinês. O senhor tem alguma restrição, ou terá alguma restrição, como prefeito de Belo Horizonte, à aplicação da vacina, dependendo do local de onde a vacina foi desenvolvida? Olha, a questão é a seguinte, essa vacina ela não tem a menor comprovação, nós não sabemos os riscos dessa vacina, ao contrário da cloroquina, que é um remédio que está aí desde a década de 50 e que antes da pandemia era vendido sem tarja, que nós conhecemos os efeitos colaterais, é uma vacina que a gente tem que ter muita cautela. Enquanto prefeito de Belo Horizonte, eu não vou investir na compra da vacina chinesa, nem vou obrigar os nossos cidadãos a tomá-la. Caso o governo de Minas venha a comprar essa vacina, a prefeitura vai ajudar na operacionalização da distribuição dessa vacina para aqueles que desejarem tomá-la. Agora, aqueles que não quiserem tomar vacina por parte da prefeitura jamais serão obrigados. No sentido do alinhamento com teses do presidente Jair Bolsonaro, o senhor fala também no seu programa de governo no combate à ideologia de gênero nas escolas municipais de Belo Horizonte. Queria saber se o senhor tem casos concretos em que a ideologia de gênero esteja sendo aplicada no município de Belo Horizonte e de que forma o senhor pretende estabelecer esse combate à ideologia de gênero nas salas de aula de Belo Horizonte. Graças a Deus a gente não tem visto a ideologia de gênero sendo implementada nas escolas de Belo Horizonte, mas é uma pauta que a esquerda sempre tenta trazer de volta, no âmbito federal, estadual e municipal. Na Assembleia de Minas mesmo, nós barramos um projeto de uma deputada do PT que instituía que se ensinasse nas escolas o que foi definido em uma conferência LGBT. Nós não podemos permitir que conteúdo inapropriado, sexualmente explícito, que teorias de esquerda sejam ensinadas para as nossas crianças. Educação sexual nesse sentido é responsabilidade da família, dos pais, e enquanto prefeito de Belo Horizonte nós não vamos permitir esse tipo de conteúdo para as nossas crianças. Ainda na área da educação, o candidato Belo Horizonte obteve nota 6 no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, sendo a sexta colocada entre as capitais do país neste ranking do Ministério da Educação. Isto nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais do ensino fundamental, responsabilidade municipal, o resultado foi pior. A capital mineira ficou na 12ª colocação. O que é que o senhor pretende fazer para melhorar os resultados, o desempenho dos alunos da rede pública municipal de Belo Horizonte, levando em conta que no ano que vem a distância entre os alunos da rede particular que puderam ter acesso a computador, a internet de boa qualidade, na comparação com os alunos da rede pública, deve ser maior ainda, né?
Sim, nós vamos, em primeiro lugar, voltar às aulas em Belo Horizonte. O atual prefeito, ele fechou todas as escolas municipais, nós não temos ensino nem presencial, nem à distância na rede municipal de BH. Nós vamos permitir a volta do ensino presencial na rede privada e instituir a volta do regime presencial na rede pública com a opção do ensino à distância para aqueles que não se sentirem seguros de voltar para as escolas ainda. Para além disso, nós vamos aderir ao modelo das escolas cívico-militares disponibilizado pelo MEC. O modelo das escolas cívico-militares é um modelo que comprovadamente funciona, onde ele foi implementado, ele deu resultados de melhora educacional e nós não precisamos ir longe. Aqui em Belo Horizonte, basta olhar para os colégios Tiradentes da Polícia Militar, ver a excelência do ensino e todos têm fila para matricular. Agora, são colégios bem mais caros, não é? A Prefeitura de Belo Horizonte tem orçamento para suportar quantas dessas escolas, sem entrar no mérito ideológico aqui, os resultados são melhores, mesmo do que muitas escolas municipais ou estaduais, porém com um custo muito mais alto. Como suportar com um orçamento sufocado, como acontece em praticamente todas as cidades, a expansão dessas escolas cívico-militares? Quantas o senhor imagina pode construir em 4 anos de mandato? Olha, Rafael, num primeiro momento, nós vamos aderir ao programa do Ministério da Educação. Quando o ente federado, Estado ou município, adere ao programa do Ministério da Educação, o próprio MEC custeia a transição dessa escola para o modelo cívico-militar. Então, os projetos piloto, a primeira escola, as primeiras escolas que o MEC puder nos fornecer, essa transição será feita com verba da União, de acordo com o programa do governo federal. E depois nós vamos buscar parcerias com o governo do Estado e com a Polícia Militar para que possamos ampliar esse modelo para além daquilo que o MEC possa nos fornecer. Candidato, agora, durante o mês de janeiro, Belo Horizonte foi atingida por uma chuva absolutamente violenta. Na realidade, boa parte do estado de Minas Gerais, com muitos mortos, mas o grosso da chuva, o pior da chuva, aconteceu em Belo Horizonte mesmo. Eu tenho repetido essa pergunta aqui aos seus concorrentes. Em janeiro, choveu o triplo do esperado para BH, uma cidade que tem 700 quilômetros de cursos d'água, muitos deles passando debaixo de avenidas, ou seja, absolutamente cimentados numa política que já tem mais de 50 anos, né? O que é que o senhor pretende fazer para minimizar o impacto de chuvas violentas em Belo Horizonte? O senhor, se vencer a eleição, vai assumir já no período de chuvas, em janeiro. E queria saber também se é possível o senhor se comprometer com retirada de moradores de áreas de risco, já que a topografia de Belo Horizonte, de certa forma, propicia a ocupação de morros, de encostas, e essas pessoas estão sujeitas a deslizamento, mesmo com chuvas nem tão fortes assim. Bom, em relação às enchentes, é preciso mudar a infraestrutura do nosso município para diminuir a ocorrência e a gravidade dessas enchentes. O que faz com que tenhamos enchentes, não só em BH, mas em qualquer lugar do mundo? É que a bacia hidrográfica que recebe a água da chuva fica com uma quantidade de água maior do que ela consegue suportar. Então nós precisamos investir em 2 modais para resolver esse problema. O primeiro é o desassoreamento dos nossos rios, investir pesadamente no desassoreamento, principalmente dos rios subterrâneos, para que eles tenham uma capacidade de vazão maior, consigam se livrar de forma mais rápida dessa água. E a outra questão é uma mudança na infraestrutura do nosso sistema de boca de lobo, colocando barreiras físicas para que a água corra de maneira mais devagar do local onde a chuva cai até a bacia hidrográfica. Isso ajuda a evitar enchentes, porque a água chega de maneira mais escalonada, dessa forma o rio consegue dando vazão da água, e mesmo quando não for possível evitar enchentes, porque o volume de água é muito grande, isso faz com que as enchentes ocorram de forma mais demorada e nos deem um prazo maior para nos prepararmos. Em relação aos moradores de área de risco, de fato é uma questão extremamente delicada e nós precisamos trabalhar junto ao Estado, à União, com programas de moradia popular para que nós possamos realocar essas pessoas e impedir que tenhamos mais tragédias em BH. Queria só lembrar ao senhor que faltam 3 minutos e 40 segundos agora para o encerramento da nossa entrevista, que tem 15 minutos no total. O senhor tem chamado o Plano Diretor de Belo Horizonte, aprovado agora na última gestão, de um conjunto de leis com origem socialista, alguma coisa nesse sentido. Gostaria de saber por que o senhor tem essa compreensão e que medidas o senhor vai adotar, que propostas o senhor pretende enviar à Câmara para mudar essa sua concepção em relação ao Plano Diretor de BH.
Olha, é um plano desastroso, socialista, porque ataca frontalmente o nosso setor da construção civil, é naquela interpretação, o empresário é mau, vamos atacar as empresas de construção, sendo que, na verdade, você prejudica todos os belo-horizontinos quando você inviabiliza o setor da construção em BH. Houve uma mudança radical na nossa lei de uso e ocupação de solo, diminuindo a capacidade de construção e, para além daquilo que está estabelecido no plano diretor, você tem a outorga onerosa, que já existia, mas com números mais razoáveis. Então, a pessoa ela compra o direito de construir na sua própria propriedade. Isso é um conceito que já existia, mas ficou mais rígido no plano diretor e nós queremos rever a lei de uso e ocupação de solo. Não é algo que o prefeito pode fazer sozinho, da mesma maneira que esse plano diretor desastroso foi aprovado pela Câmara de Vereadores, a revisão do mesmo também terá de ser aprovada pela Câmara, mas nós temos o compromisso de trabalhar pela revisão do plano diretor, até porque, com essa pandemia, foram mais de 12 mil empresas fechadas, cerca de 100 mil empregos perdidos no setor de comércio e serviços. Depois de comércio e serviços, o setor que mais gera emprego em Belo Horizonte é a construção civil. O plano diretor vai começar a ter seus efeitos amplos ano que vem, em 2021. Então, se a gente tiver que lidar com o desemprego do comércio e da construção civil, nós vamos ver o desemprego em massa e o colapso econômico da nossa cidade. Para esse setor de comércio e serviços, o que é que o senhor pretende oferecer? Como é que a prefeitura pode ajudar quem já fechou a tentar reabrir e quem está numa situação difícil a continuar aberto? Olha, em primeiro lugar, nós vamos reinstituir o funcionamento do comércio em horário integral. Esse horário reduzido para evitar a contaminação não faz o menor sentido. Ele é contraproducente, é uma questão de lógica. Se você tem o mesmo número de pessoas que precisam ir a um estabelecimento e um horário menor à disposição, você vai ter uma concentração maior de pessoas. É cômico que, para combater a pandemia, nós tenhamos horário reduzido do comércio e, no dia da eleição, nós vamos ter horário dilatado para evitar aglomeração nos postos de votação. Então, nós vamos voltar com o comércio em tempo integral e nós vamos chamar para a mesa para conversar o setor comercial de Belo Horizonte, ver quais políticas a gente pode fazer para ajudá-los a sair dessa crise, seja através de renegociação de impostos municipais, seja através de uma desburocratização que é muito necessária, seja através do perdão de multas que foram aplicadas ao longo dessa pandemia para encontrarmos um caminho para sair da crise. E, é claro, chamar representantes dessas mais de 12 mil empresas que fecharam para ver quais políticas de incentivo a prefeitura pode fazer para que eles voltem a funcionar e a gerar emprego e renda em Belo Horizonte. Faltam 26 segundos para acabar a entrevista. Candidato, o senhor tem um problema com o seu partido, que indicou como vice o Mauro Quintão, que é presidente municipal do PRTB. O senhor escolheu a Coronel Cláudia. Na urna estará o nome do Mauro Quintão. Quem será o seu vice? Isso não passa uma insegurança para o eleitor? Infelizmente, passa insegurança, é uma dificuldade que eu enfrento, mas nós estamos disputando na Justiça Eleitoral a questão do vice. Eu não tenho nada pessoal contra o senhor Mauro Quintão, mas antes de eu me filiar ao PRTB, eu fechei um acordo com o Levi Fidelix que eu teria autonomia para gerir a minha candidatura, seja para fazer coligação, seja para escolher o vice. Ele não está cumprindo o acordo, está faltando com a palavra. Muito obrigado ao candidato Bruno Engler. Na semana que vem, a nossa série de entrevistas será com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro.